Deus. Só vai dar valor quem tem uma grande responsabilidade pelo seu chamado. Então aqui nós podemos ver, seu chamado não tem preço, seu chamado tem valor. Qual é o seu chamado na obra de Deus? Para quem que Deus te chamou? Qual é o seu compromisso na obra de Deus? Para quem que Deus te levantou? Para quem que Deus te chamou? Qual é o propósito dele na sua vida? Eu creio que todos nós temos um chamado específico na obra de Deus. Por que nós estaremos falando sobre chamado? Porque eu vejo alguém que foi levantado por Deus quando ninguém dava nada por ele, quando ninguém direcionava nada por ele. Deus o chamou e Deus o capacitou. Estaremos falando nessa noite sobre Davi. Davi era um jovem no qual ninguém dava nada por ele. Não dava nada por ele porque nós podemos entender que pela narrativa bíblica de 1 Samuel, no capítulo 16, podemos encontrar um versículo de número 1, quando Deus chega para o profeta e fala: disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o meu chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provim um para ser rei de Israel. O que eu acho mais interessante é que quando Deus chama um profeta para ir até a casa de Jessé, Deus não havia falado para o profeta quem seria ungido ou quem seria separado para ser rei de Israel. Deus chega para o profeta e direciona: olha, enche o teu chifre de azeite e vai até a casa de Jessé, porque chegando lá, você vai ungir o que eu me provim dele para ser rei de Israel. E eu acho mais interessante é que no momento em que o profeta enche o vaso de azeite e é direcionado para a casa de Jessé, a Bíblia diz, irmão, que quando ele vai se preparando para chegar na casa de Jessé, a Bíblia diz que o coração dele treme nas bases. Ele fala: como que eu vou fazer para me chegar diante de Jessé? Eu tenho que preparar algo. E aí a Bíblia diz que Deus chega para ele e fala: olha, sacrifica, se prepara, porque quando você chegar lá, eu vou te mostrar quem vai ser o meu escolhido para ser rei de Israel. E a Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, que quando o profeta vai se aproximando e chega na casa de Jessé, Deus chega para ele: olha, eu vou colocar diante de você aquele que eu havia escolhido para ser rei de Israel. Mas a Bíblia faz questão de dizer que todos os filhos de Jessé se passaram. A Bíblia diz, irmão, que quando o profeta chega na casa de Jessé, o versículo de número 3, a Bíblia diz: convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que há de fazer, e unge-me a quem eu te designar. Então nós podemos entender que Deus iria designar o escolhido. Não era o profeta que iria olhar pela aparência, não. Porque muitas das vezes, irmão, nós temos facilidade de poder julgar ou prejudgar alguém olhando pela aparência. E quando a gente começa a analisar a pessoa pelo contexto da aparência, nós não dá nada pela pessoa. Porque nós temos essa facilidade de julgar as pessoas pela aparência. Mas quando Deus escolhe, irmão, Deus não está preocupado em olhar para a aparência. O que Deus está preocupado em olhar é o coração, é a sinceridade, é o compromisso, é a santidade, é a fidelidade. Deus está preocupado com isso. Não é se você é bonito, não é se você está bem, estiloso, não. Deus quer olhar o seu coração, Deus quer analisar o seu coração e ver se de fato você tem verdadeiramente compromisso com Ele. A Bíblia diz que quando o profeta entra dentro da casa de Jessé, a Bíblia diz que vai passando todos os seus filhos. A Bíblia diz no versículo de número 4, eu vou seguir assim que fica melhor: fez, pois, Samuel o que disse o Senhor, e o veio a Belém, e saíram-lhe ao encontro, e os anciões da cidade temeram e perguntaram: é de paz a tua vida? Porque nós poderíamos entender que quando o profeta chegava em um lugar naquela época, eles teriam que descobrir primeiro se era de paz ou se o profeta iria levar uma mensagem de Deus de correção ou de exortação. Mas a Bíblia diz que era de paz a vida do profeta Samuel até a casa de Jessé. Era de paz a sua vida. Então nós podemos entender, meus queridos e amados irmãos, que a Bíblia faz questão de dizer que quando o profeta entra na casa de Jessé, a Bíblia diz que os filhos de Jessé vão se aparecendo. Mas o que eu acho mais interessante era que o escolhido de Deus não
naquele momento, e nem naquele lugar, e nem naquela hora. E depois, no decorrer do tempo, nós vamos entender o porquê que ele não estava lá, o porquê que Davi não estava ali naquela reunião. A Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, ao qual disse: não é este que escolheu o Senhor. Podemos entender aqui, irmãos, diante desse versículo, que a Bíblia diz que Abinadab, irmão Fabiana, se aproxima do profeta. Quando Abinadab chega perto do profeta, Deus chega para o profeta e fala: olha, não é este que eu escolhi. Podemos entender, irmão, que Deus não está preocupado em escolher ninguém para a sua obra, olhando a aparência, como eu já falei. Mas a Bíblia diz que passou Abinadab, passou Samar, passaram todos os filhos de Jessé. E aí, quando o profeta entendeu que não tinha mais ninguém para poder chegar diante dele, o profeta chega para ele e pergunta: porventura acabaram-se os teus mancebos? Acabaram os teus filhos? Acabaram os jovens? E aí a Bíblia diz que o profeta, que Jessé fala: não, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas do seu pai. O que eu acho interessante, meus queridos e amados irmãos, é que o escolhido de Deus para fazer a sua obra não estava dentro de casa, estava dentro do campo trabalhando, estava dentro do campo, estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Aqui eu aprendo que Deus não quer separar ou escolher ninguém que não queira estar ativo na obra. Deus quer separar alguém, Deus quer escolher para uma grande chamada aquele que de fato está com o coração verdadeiramente voltado para ser usado pelo Senhor. A Abinadab passou Samar, passaram todos os filhos. E aí a Bíblia diz: porventura acabou os teus mancebos? E aí ele diz: não, ainda falta o menor, ainda falta o mais moço. E aonde é que ele está? Está apacentando as ovelhas do seu pai, de Jessé. E que ovelhas são essas? A Bíblia faz questão de dizer que as ovelhas que Davi estava apacentando eram as ovelhas malhadas. Eu fui estudar acerca das ovelhas malhadas e eu entendi que as ovelhas malhadas, meus queridos e amados irmãos, era aquela ovelha que nascia manchada, era aquela ovelha que não nascia pura, era uma ovelha que nascia com um problema. Então Davi estava cuidando desse tipo de ovelha, ovelhas que eram rejeitadas pela sociedade. Davi estava cuidando desses tipos de ovelha. Deus já estava preparando Davi, porque Davi precisava de cuidar de um povo rejeitado pela sociedade. As ovelhas que Davi cuidava eram ovelhas malhadas, eram ovelhas rejeitadas, eram ovelhas que precisavam do óleo para ser purificado. E aí a Bíblia diz que quando o profeta vê que Davi não estava em casa, o profeta estava em pé e fala: olha, nós não assentaremos na mesa enquanto ele não chegar. E a Bíblia diz que agora o profeta falou assim: manda-o chamar. E quando mandaram chamar Davi, a Bíblia diz que Davi agora estava apacentando as ovelhas de Jessé, seu pai. E mandaram chamar Davi. E quando manda chamar Davi, o profeta fala: olha, nós não assentaremos na mesa enquanto ele não chegar. E o que eu acho mais interessante, pastor, é que a Bíblia faz questão de dizer que quando Davi chega, no versículo 11, que nós acabamos de ler, perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamar, pois não assentaremos na mesa antes que ele venha. E a Bíblia diz que quando manda chamar Davi se aproxima. Estavam todos os irmãos ali reunidos naquela sala, eu imagino, todos querendo receber a unção, todos querendo receber a graça, todos querendo receber o chamado, mas Deus deixou para chamar o menor da casa. Deus deixou para escolher o mais rejeitado. Deus deixou para escolher aquele que ninguém dava nada por ele. E depois você vai entendendo por que eu estou falando isso e pensando sobre isso. A Bíblia diz, meus queridos amados irmãos, que quando o profeta chega, então mandou chamar e fez entrar. E era ele ruivo de belos, e era ele com seus olhos de boa aparência, e disse o Senhor:
levanta-te e unge. Haja visto, irmão, que o profeta agora, pastor, tem que ficar em pé para receber aquele que ele iria ungir para ser rei de Israel. O que eu aprendo com isso, irmão? Ninguém recebe uma autoridade sentada, porque é falta de ética. Receber uma autoridade dentro da sua casa sentado é falta de ética. E quando chega alguém de autoridade na nossa casa, o que nós fazemos para recebê-lo? Foi falado aqui nessa noite que a igreja ficaria de pé para receber os visitantes. E a igreja ficou de pé em reverência, em respeito àquele que está sendo visitante na casa. Então a igreja ficou de pé, sinal de respeito. Quando Davi chega, a Bíblia diz que o profeta se põe de pé e Deus chega para o profeta e fala: unge, pois é ele. E tomou Samuel um chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. O que eu aprendo com isso? Deus poderia ungir Davi lá no campo. Deus poderia ungir Davi dentro da casa, sim. Mas o que Deus faz? Manda chamar Davi. Quando Davi chega, a Bíblia diz que Davi se posta diante do profeta, o profeta fica de pé e Deus fala: unge, separa, escolhe, consagra. Porque esse é o menor da casa, é o rejeitado, é o que ninguém dá nada por ele. É ele que é menos amado. Talvez você dentro da sua casa é o menor da casa. Talvez ninguém dá nada por você. Talvez ninguém dá nada pelo seu ministério. Talvez você outrora era um drogado, um drogadito e ninguém dava nada por você. Mas o que eu acho mais interessante é que nesse interim, Deus resolve ungir o menor da casa. Deus resolve escolher o menor da casa. Para quê? Para ser rei de Israel. Para estar diante de um grande chamado. Irmão, Deus sempre escolhe os menores. Deus sempre escolhe aqueles que ninguém dá nada por eles. Deus sempre vai separar para uma grande obra aqueles que ninguém dá nada por eles. Davi recebe agora a unção de rei de Israel. Diante de quem? Diante dos seus irmãos. É diante dos seus irmãos que Deus quer mostrar para eles, para os seus irmãos, quem é você de verdade. Porque os seus irmãos podem achar que você é algo, mas o que eles acham não condiz com o que Deus tem a ser na sua vida. O que Deus tem para a sua vida é algo diferente, é algo específico, é algo sobrenatural. E quando Deus separar você para onde olha, ninguém que está do seu lado vai entender. O que importa é que você foi separado por Deus. O que importa é que você foi escolhido por Deus. Irmão, e se Deus escolheu, está escolhido. Se Deus capacitou, está capacitado. Pode se levantar 11 mil todo o seu ministério. Se Deus é contigo, pode se levantar quem quiser. Mas o que Deus te fez para ser, você será. Davi agora recebe a unção para ser rei de Israel diante dos seus irmãos. Mas o que eu acho mais interessante, e o que eu quero trazer para cada um de nós essa noite, é que quando Davi entra dentro da sua própria casa, ele recebe a unção de rei diante dos seus irmãos. Aqui eu aprendo também algo, irmão. O nosso maior ministério não começa lá fora. Começa primeiro dentro da nossa própria casa. Porque aonde você é mais desprezado, aonde você é mais rejeitado, aonde ninguém dá nada por você, sabe onde é que é? Não é lá fora não, irmão. É dentro da sua própria casa. E isso nós podemos fazer até no nosso contexto espiritual. Ninguém dá nada pelo teu ministério de louvor. Só que quando você vai louvar em uma outra congregação, as pessoas admiram o teu chamado. Por quê? Porque você não é de casa. Mas os de casa, a gente tem dificuldade de dar valor para eles. Talvez eles são menor de dentro da casa, mas nós temos dificuldade de o elogiar. É por isso que muitas das vezes as pessoas não apreciam no teu chamado. Só que você não tem que vender
sua casa. Dá valor para o seu ministério. Não deixe ninguém colocar preço na sua chamada. Não deixe ninguém colocar preço no seu ministério. Dá valor para a sua chamada. Eu posso dar preço, pastor, em tudo que você tem. Se você tiver algo que vale R$1.000, eu te der 500, eu estou te dando preço. Mas você sabe que vale 1.000, então você tem que dar valor. Os irmãos estão entendendo? No nosso ministério não é o mesmo jeito. Tem pessoas que dão valor, tem pessoas que dão preço para a nossa chamada. Tem pessoas que não dão nada para o seu ministério. Os irmãos de Davi não davam nada por ele. Por quê? Porque daria preço para quem era Davi. Só que quando Davi recebe uma unção e a graça de Deus, Davi dá valor. Mesmo nós sendo o menor da casa, ninguém dá nada por nós, mas nós damos valor para o que Deus nos deu. A Bíblia diz que o ministério de Davi agora, quando ele chega diante dos seus irmãos, a Bíblia diz no versículo 13, tomou Samuel um chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Diante dos seus irmãos ali, diante de todos aqueles que estavam reunidos, Davi agora sai do pasto e recebe a unção e a graça de Deus para ser ungido rei de Israel diante dos seus irmãos. No meio daqueles que ninguém dava nada por eles, viram a unção de Deus na vida dele. Deus vai mostrar, irmão, para aqueles que não dão nada por você. Deus vai mostrar para eles quem você é de verdade. Porque você não é o que eles dizem que você é. Você é o que Deus disse que você é. E acabou em ponto final. Tem lugares que às vezes a gente vai pregar e tem muitos doutores letrados. Eu nunca fiz teologia. Chegavam para mim esse dia e falavam, olha, você já fez teologia? Porque para pregar aqui tem que ter teologia. E eu falei, eu não preciso de teologia para me pregar a palavra de Deus. Eu preciso ter só intimidade com aquele que é o meu professor, o Espírito Santo. Irmão, se você tiver intimidade com o Espírito Santo, acabou. Porque o que mais importa na nossa vida não é colocar um anel no dedo e dizer que é o grande, sendo que o Espírito Santo não está mais na vida dele. Tem muitos doutores, teólogos que perderam a unção e a graça de Deus depois que se formou em teologia. Não sou nada contra. Só que tem pessoas que estão vomitando teologia e estão esquecendo de pregar a Bíblia. E o que salva, cura, liberta e vai levar para o céu é aqui, irmão. É Bíblia, é palavra. Narabá, chegando, darai. Muitas pessoas não dão nada para você quando você sobe aqui. Mas se o Espírito do Senhor estiver sobre a sua vida, acabou. É só disso que você precisa, irmão. Entrar no seu quarto e entrar na faculdade de Deus e dizer, Espírito Santo, eu estou aqui. Quem era Davi? Davi era doutor, era teólogo? Não. Mas Davi recebe a unção e a graça de Deus no meio de seus irmãos para ser quem? Rei de Israel. Quem era Davi? Era doutor, era teólogo? Não. Mas a Bíblia diz que a partir daquele momento em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E aí agora Saul, que eu quero crer que era um teólogo. E agora Saul, que eu quero crer que era um grandão, que achava que Deus falava só com ele. Porque tem pessoas que acham que Deus só usa quando ele prega. Tem pessoas que acham que Deus só renova a igreja quando ele está com o microfone na mão. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus quer usar o menor da casa, os humildes. Porque eu entendo de pessoas que sobem no altar exaltado e descem humilhado. Por quê? Porque acha que é grande demais. E Deus não quer usar os grandão. Deus quer usar os pequenininhos, os menores da casa. É aquele que diz, Senhor, eis-me aqui, tem misericórdia de mim. Quem sou eu para pregar no Santa Cruz numa noite de domingo? E Deus falou, vai porque eu sou contigo. Acabou, irmão. Poderia ter mais pessoas aqui ou outras pessoas pregando, mas Deus escolheu eu.
Deus escolheu a mim. Eu falei, Deus, no meio de tantos pregadores, o Senhor me escolhe na noite de domingo para pregar no Santa Cruz. E Deus falou, é você que eu quero usar. E aí a gente tenta fazer aquele esboço e não sai nada, irmão Fabiana. Você fica 2, 3, 4 horas tentando preparar algo para pensar o que vai falar e não sai nada. E eu falei, Deus, eu não estou conseguindo preparar o esboço. Deus falou, filho, não se preocupe. O esboço já está pronto. Abre a tua boca e eu te encherei. Acabou, irmão. Nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Nós não podemos perder a essência do Espírito. Porque muitas das vezes nós entramos em algumas reuniões que o Espírito Santo fica do lado de fora. Por quê? Porque não tem lugar para ele habitar. Os corações estão muito fechados. Esse dia eu estava pegando um lugar e falei, Deus, aonde está o Espírito Santo? Onde está o Espírito Santo, irmão? É um trabalho como esse, trabalho na juventude. Onde está o Espírito Santo? Será que ele está em nosso meio? Será que ele tem oportunidade sim em nosso meio? Aqui sim eu creio que tem. Só que tem alguns lugares que você prega, que do início ao fim só faz 2 barulhos. O seu pulmão e você não vê mais barulho nenhum. Por quê? Porque a glória de Deus não está mais naquele lugar. E para que nós precisamos da presença do Espírito Santo? Porque nós somos o menor da casa. Ninguém dá nada por nós. Para que nós precisamos da presença do Espírito? Para quando você chegar em algum lugar que tiver alguém atormentado por espírito maligno, você começar a levantar a sua voz e adorar o Senhor. E através da sua adoração, o espírito que está sobre a vida daquela pessoa tem que bater em retirada. Foi para isso que Deus ungiu Davi. A Bíblia diz que o espírito atormentava Saul. O espírito maligno atormentava Saul. Mas Davi, cheio do Espírito Santo, quando ele tocava e dedilhava a sua harpa, a Bíblia diz que Saul acalmava, o Espírito saía através da adoração de Davi. É para isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor da parte desse espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul disseram: eis que agora o espírito maligno enviado de Deus se atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que o teu servo, então, em tua presença, busque um homem que saiba tocar harpa e que saiba tocar bem. Não adianta só tocar. Porque tocar, todo mundo toca. O mundo toca. Mas Deus quer alguém que saiba tocar bem. E o que é tocar bem? É dedilhar na unção e na graça de Deus. Porque cantar todo mundo canta. Eu quero ver quem quer adorar. Porque a adoração tem que sair do coração. Davi, quando ele dedilhava a sua harpa, o espírito que estava sobre Saul saía. Porque Davi tocava bem. Disse Saul ao seu servo: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e traz-me. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Está entendendo? Eu conheço o filho de Jessé. Davi, quando ele recebe a unção, irmão, Davi não precisa correr atrás de oportunidade para ser usado por Deus. É a oportunidade que corre atrás de Davi. Se você tem compromisso com Deus e com a palavra, não se preocupe com a oportunidade. Apenas fique na posição que a oportunidade vai chegar na hora certa. Porque tem pessoas que estão te observando, estão te avaliando, estão vendo o seu conteúdo que você tem para apresentar. E no momento certo, eles vão te convidar. Esse dia eu falei para Deus: Deus, tem ano, mês, velho, data, parece que as agendas fecham. Não aparece ninguém para a gente pregar, meu Fabiano. E aí eu falei: Deus, eu tenho como eu prego. Eu quero pregar. Só que eu não sou, irmão, de pedir a oportunidade. Aí meu Fabiano, meu pastor Eco, sabe que eu não peço a oportunidade, mas quando eu recebo a oportunidade, eu aproveito.
Mas eu não penso. Por quê? Porque quem te dá a oportunidade é Deus. Alguém vai lembrar de você, porque lembrava que Davi recebe a unção, sai de casa e agora começa a fazer a obra do Senhor. Começa a tocar a sua harpa, começa a cuidar das suas ovelhas. E o que eu acho mais interessante é que Davi sai do pasto e vai para o trono. Só que ele não esquece as suas ovelhas. As falhadas. Davi recebe a unção, porque saiu do pasto e foi para o trono, se tornou rei. Só que Davi não esquece a sua posição quando ele se tornou rei. Tem muitos hoje em dia que quando se torna rei, esquece de onde ele veio. E aí Deus para de usar. Sabe por quê? Porque Deus te ungiu, te usou quando você estava no pasto. Não é porque hoje você está no trono que você vai esquecer o pasto. Davi ele não esqueceu. Tem muitas pessoas que estão esquecendo da onde Deus o tirou. Se nós vamos puxar aqui a ficha de cada um, quem era que outrora? Meu Deus. Se jogar sua história aqui no telão, aqui, vou mostrar para a igreja quem você era outrora, meu Deus. Agora hoje, quando você entra na igreja bonito, belo, as pessoas não te conhecem, mas não sabem de onde você veio. Não conhecem a sua história. Não conhecem o seu passado. Você sempre foi o menor da casa, mas Deus te separou e te deu uma chamada. E através dessa chamada você tem que dar valor. Todavia, eu tenho que falar aqui, pastor, aquela continuidade daquele culto de missões. Porque eu falei que quando eu voltasse aqui, eu voltaria e daria continuidade. Mas resumindo rápido, com 2 minutos, porque faltam 7 para as 9. Quero resumir com 2 minutos. Eu não sei se os irmãos lembram quando eu falei do meu padrasto, que se tornou meu cunhado, que era bruxo, macumbeiro, lá na Bahia. Quem estava aqui vai relembrar, vai trazer um filme na sua memória quando eu dei esse testemunho aqui. E eu falei, quando eu jogava capoeira, e Deus me tirou da capoeira, Ele me chamou para a sua obra, para se tornar um preletor, um pregador da sua palavra. E pregando ali naquela cidade, no sítio de Conde, voltei ali, tem alguns vídeos lá no canal, lá no YouTube. Se você quiser ver eu lá quebrando o centro de macumba, passa por lá e dá uma olhada depois. Talvez você pode entender porque talvez você pense assim, ele saiu do foco da mensagem. Não é. É só para mostrar para você da onde Deus me tirou e aonde Ele me colocou. Porque ninguém dava nada por mim na cidade da Bahia, em Ibiratalha. As pessoas nem passavam perto de mim quando eu jogava capoeira, ninguém pregava para mim, ninguém tinha coragem. Eu falei aqui que o Josiel foi usado por Deus na época e me trouxe algo de Deus. Naquele dia eu aceitei Jesus, era sempre o menor da casa, ninguém dava nada por mim. Deus começou a me usar, começou a me honrar, e aí Deus começou a fazer a sua obra através da minha vida. E resumindo aqui, eu voltei da cidade do sítio do Conde, e nós quebramos ali aquele centro de macumba. A minha irmã, que era a esposa desse bruxo, desse macumbeiro, ela aceitou Jesus. Eu não sei se os irmãos lembram que eu falei que eu preguei para o meu sobrinho, Josivan, porque toda a sua família aceitou Jesus. Toda a sua casa aceitou Jesus. Jesus resgatou aquele homem que era macumbeiro, ele aceitou Jesus no último momento da sua vida. Ele aceitou Jesus no último momento da sua vida, aquele macumbeiro. A minha irmã aceitou Jesus, sua família toda serve a Deus ali no sítio do Conde, na Bahia. E o meu sobrinho, esses dias ele mandou um vídeo para mim pregando a palavra do Senhor. Se eu tivesse mais tempo, eu e nós iríamos jogar aqui na tela, que ele falou, tio, eu estou pregando a palavra de Deus. Porque disseram que eu iria herdar a macumba que meu pai deixou. Disseram que eu iria dar continuidade ao que meu pai deixou. Só que eu lembro quando você chegou para mim dentro da minha casa e profetizou para mim que eu seria um pregador da palavra de Deus, que eu não iria continuar com a obra do meu pai, que o meu pai seria outro pai, aí sim ele ia fazer a obra dele. Hoje, tio, eu estou pregando aqui do culto de jovem, e ele mandou para mim um vídeo, irmão, ele de terno azul, pregando a palavra de Deus, e falou, tio, eu estou igual ao Senhor, eu comprei um terno igual ao seu, eu estou pregando todo de azul. Eu falei, meu filho, você está lindo demais, continua dessa maneira. Irmãos, ele está cada dia mais com sede de pregar a palavra de Deus. Olha o que Jesus faz, irmão. Hoje ele é jovem, está bonito, pregando a palavra de Deus naquele lugar ali, e almas estão se rendendo aos pés do Senhor.
Pessoas que eram usadas pelo inimigo para ir ali na casa do Sandildo, no centro de Macumba, para fazer trabalho de magia, para fazer trabalho para tirar vidas. Hoje está indo ali naquele mesmo lugar, que não é mais o centro, que tornou a casa da oração. Eu lembro que eu fiz um culto lá dentro, 1 hora e 42 minutos. Eu quebrei o centro de Macumba todinho, tirei os atapaques, tinha uma roda no meio, vê lá no YouTube depois, irmão. Eu queria jogar na tela aqui, mas não vai dar tempo. Eu quebrei aquele centro ali todinho junto com o meu sobrinho Josifano. E eu falei para ele assim, olha, hoje à noite nós vamos fazer um culto aqui, hoje à noite. Irmão, e nesse culto, mais ou menos 40 minutos, quando eu falei isso, que nós já havíamos acabado o centro, eu pintei todos aqueles nomes que estavam escritos ali, naquele lugar, nós fizemos uma oração. O meu corpo arrepiava da ponta dos pés até o alto da cabeça. Meu cabelo estava pequenininho, ficou todo arrepiado. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, mas vamos lá. E aí minha irmã chegou para mim e falou, olha, tem um quartinho ali que ninguém entra nesse quartinho. Era um quartinho chamado Quartinho do Rancor. Ninguém entrava lá, irmão, porque era o quarto onde o São Nilton fazia os trabalhos pesados. E quando eu entrei ali naquele lugar, meu corpo arrepiou, a coluna parece que queria travar. Eu falei, Jesus, vamos lá, coloca os teus anjos aí. E aí nós entramos ali, quebrei aquele lugar todo, meu sobrinho entrou. E depois nós fizemos um culto ali, 1 hora e 42 minutos de culto. Todo mundo teve oportunidade. Hoje as pessoas vão lá pedir oração para minha irmã. A minha irmã, que era a esposa de um macumbeiro, hoje ela está ali com oração naquele lugar. O meu sobrinho, que disseram que ele iria dar continuidade ao trabalho daquele homem que era macumbeiro, hoje ele está dando continuidade ao trabalho do Pai Celeste. Se tornou um pregador, está pregando a palavra de Deus de uma forma maravilhosa. O que eu quero mostrar para você, jovem? Ainda há tempo, ainda há esperança para a juventude. Se você quer ser usado por Deus, não se venda. Talvez alguém pode dar um preço barato ao seu ministério, ao seu chamado, mas dá valor para o que Deus te deu. E assim como Deus usou Davi, Deus também quer te usar. Assim como Deus me usou ali naquele lugar, Deus também quer te usar. Amém? Irmãos, eu quero ficar por aqui, já é 1 minuto para as 9. E que Deus possa continuar nos abençoando, cada dia mais e mais, no nome de Jesus, amém? Eu quero agradecer a Deus por essa rica e poderosa oportunidade, que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Graças a Deus por essa palavra. Como que o Senhor falou do nosso coração. O Senhor, Ele escolhe e Ele sabe quem que Ele vai chamar, independente da aparência, independente de classe social, de qualquer coisa.